O tópico de hoje é profissionalismo. Vim assistindo alguns casos ultimamente, ouvindo algumas histórias que foram causadas ou foram deslanchadas por causa de falta de profissionalismo em ambiente de trabalho. E esse é um assunto que eu julgo no mínimo necessário. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Letícia, eu moro, trabalho e estudo no Canadá e eu tenho esse canal principalmente para falar sobre produtividade, motivação, organização, idiomas. Eu falo 3 além do português, eu falo francês, inglês e espanhol e eu gosto muito de compartilhar a minha rotina morando no Canadá aqui, principalmente no Instagram. Então, já convido vocês a me seguirem por lá, @LeticiaMSantos, e a se inscrever nesse canal. Bom, o assunto de hoje é profissionalismo. Eu julgo esse tópico, no mínimo, obrigatório a se entender. Eu já queria começar dizendo que eu já tive experiência de trabalho no Brasil. Eu trabalhei um tempo em uma empresa de publicidade, depois eu me mudei para o Canadá e eu trabalhei num college, então eu já tenho essa experiência de trabalho em 2 países diferentes. Tenho que dizer que existem muitas diferenças entre trabalhar no Canadá e trabalhar no Brasil. Eu sinto que o pessoal no Brasil tem um ambiente de trabalho mais saudável, mais amigável, mais descontraído, mas também menos profissional. Eu não sei qual é a sua experiência, pode ser que você tenha uma experiência diferente, até porque depende da empresa, do tamanho da empresa, da localização da empresa, realmente depende de muitos fatores. Se você tiver tido uma experiência diferente, eu já convido você a comentar aqui embaixo, compartilhar um pouquinho das suas ideias. Vou contar agora para vocês qual foi o motivo, o que gatilhou a minha vontade de fazer esse vídeo falando sobre profissionalismo. Foi um caso que aconteceu na Globo com um diretor, onde ele foi demitido por assédio. Eu sei que assédio é um crime e tudo mais, mas uma coisa que eu notei ao longo do processo, eu assisti alguns vídeos para poder fazer esse, foi porque o ambiente de trabalho dele era extremamente antiprofissional. Não era um ambiente de trabalho preparado e não era um ambiente de trabalho que realmente se sustentava a longo prazo. Então eu decidi trazer, um pouquinho do caso para vocês, falar para vocês o que foi que aconteceu e depois eu vou trazer algumas ideias do que é profissionalismo, de como você pode ser um profissional e não amador. E também vou trazer algumas dicas para você evitar de ter problemas na sua carreira por falta de profissionalismo. Então, como você criar uma carreira mais consistente, mais firme, com uma base mais sólida e que não traga problemas para você. Vou ler agora o caso para vocês entenderem o que está acontecendo. Basicamente, o ator Márcio Smelling, que já trabalhava na emissora Globo há mais de 17 anos como ator e roteirista, ele foi afastado das suas atividades na emissora por causa de uma acusação de assédio. E não foi só de uma pessoa, foi de várias. Ele ficou muito conhecido por causa de alguns trabalhos da TV, onde ele fazia comédia, e ele realmente foi muito importante para a TV Globo. Eu lembro que eu assisti alguns filmes, alguns episódios, eu achava bem interessante, e acredito que você vai conhecer também. E aí, quando ele foi afastado com a acusação de assédio, todo mundo ficou um pouco chocado, e saíram muitas entrevistas na internet. Uma entrevista grande que eu vi falando sobre o caso, ele divulga várias informações, fala como era o ambiente de trabalho dele, ele publica fotos e prints de conversas no WhatsApp falando de como ele tratava as assistentes dele, como ele tratava as colegas de trabalho dele, as subordinadas dele. E uma coisa que me chamou muitíssima atenção é que ele conversava com o pessoal do trabalho dele pelo WhatsApp, por grupos de WhatsApp, e eu sei que isso é muito, muito, muito comum hoje em dia, mas assim, mesmo comunicações oficiais aconteciam pelo WhatsApp, e isso é um problema grande. Eu sei que não parece, eu sei que vocês podem até ficar chocados. Na minha empresa, a gente tem sim um grupo de WhatsApp, mas é um grupo de WhatsApp para contatos rápidos de coisas mais urgentes. Por exemplo, ei, alguém tá no campus, olha, tem alguém no escritório agora. Mas assim, nenhum anúncio oficial acontece via WhatsApp. Por quê? Primeiro problema, o WhatsApp é uma rede muito fácil de você hackear. É muito fácil você hackear o telefone de alguém. Você pode ter acesso ao WhatsApp de uma pessoa por um computador, por causa do WhatsApp Web. Você pode pegar o telefone ali no momento que a pessoa não tá vendo e utilizar o WhatsApp. Ou você pode clonar, né, gente? Você pode criar um WhatsApp fake, colocar a imagem, colocar o nome
e criar uma conversa. E isso é muito perigoso, porque se ele já tem o costume de ter conversas via WhatsApp, até para anúncios oficiais, é muito fácil de você hackear ou de você criar algo falso. E assim, não me entendam mal, eu não tô dizendo que os prints divulgados são falsos, eu não tô dizendo que nada do material é falso, eu já tô alertando o problema, né, a problemática que tem em torno de grupos de WhatsApp para empresas, para anúncios oficiais, seja de aumento de salário, demissão, layoffs e qualquer outra coisa do tipo. O WhatsApp não deveria ser usado com esse intuito. Inclusive, é por isso que a gente tem o pacote do Microsoft nas empresas, né? Por isso que a gente tem o Teams, por isso que a gente tem o e-mail. Todas as comunicações oficiais deveriam ser por e-mail. Uma coisa também que me chamou muita atenção nesse caso é porque o Márcios, ele tratava os colegas de trabalho dele e as subordinadas dele como amigos. Mesmo que isso doa em vocês, não, seus colegas de trabalho não são seus amigos. Eles são seus colegas de trabalho. É muito importante que a gente consiga colocar cada pessoa no lugar dela. Se ela é sua subordinada, você tem que tratar ela como sua subordinada. E eu não tô dizendo que você tem que ser grosseiro, que você tem que tratar com desrespeito, mas você tem que ter um tratamento devido para aquela pessoa de acordo com o posto dela, justamente para evitar problemas de mal entendimento, de assédio. Às vezes as pessoas interpretam coisas errado. Então, se você tem uma proximidade muito grande com alguém, as pessoas podem entender coisas de maneira errada, elas podem interpretar, até porque cada um tem um jeito de ver as coisas diferente. Então, tratar pessoas do trabalho como amigos, eu acho que é um problema sim. Cada ambiente da sua vida, cada esfera da sua vida, sua família, seus amigos, seu profissional, seus seguidores, cada um tem que ser tratado de modo devido. Por exemplo, eu não vou tratar minha família como amigos. Minha família é minha família, eu vou tratar ela com respeito, com amor, com carinho, do jeito que uma família deve ser tratada. Meus amigos, eu vou dar atenção, eu vou tratar eles de maneira correta, do jeito que eu deveria tratar os meus amigos, mas eu não vou tratar eles, por exemplo, como fãs. Ou eu não vou tratar meus fãs como amigos, até porque são diferentes. Você tem que saber até onde essas pessoas podem ir, até onde elas devem ser limitadas, né, em questão de contato com você, em questão de acesso ou até em questão de limites, você colocar limites nessas pessoas. O problema que muitas pessoas têm hoje em dia, principalmente com a internet, é achar que todo mundo é seu amigo, sendo que não são. E aí você acaba se expondo demais, falando demais, as pessoas acham que tem uma liberdade sobre você e sobre sua vida para dar opiniões. Você tem que saber limitar cada pessoa do jeito que deve ser limitado. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso foi isso, ele não tinha essa limitação, ele não tinha um profissionalismo de falar, essa daqui é minha colega de trabalho, vou tratar ela como tal. Ele chamava as meninas com quem ele trabalhava de meu amor, ele falava, ai, meu amor isso, meu amor aquilo, oi, minha linda, ai, amo você. Assim, eu sei que no meio artístico as pessoas são mais expressivas, mas você tem que saber se portar. E por último, uma coisa que me chocou demais, extremamente, foi o fato que ele saía para fazer festas com os colegas de trabalho dele. Ele saía para essas festas, ele ficava com essas pessoas, ele beijava e tudo mais. E, inclusive, na reportagem que eu vi, ele comentava que já tinha tido relações com algumas dessas pessoas. Ele comenta que tinha beijado e não só ficado com elas em festa, mas também bebido com elas e coisas mais diferentes, como beijos, segundo ele, né, beijos triplos. Então, realmente, assim, era um ambiente de trabalho bem antiprofissional. Gente, quando eu falo ambiente de trabalho, não é somente dentro dos estúdios de gravação. É fora deles também, porque você tem que manter uma relação correta com todos os seus colegas de trabalho dentro ou fora do trabalho. Quando eu vejo que ele saía com os amigos dele, fazia festas, bebia, ficava e tinha relações com essa galera, já dá pra ver que vai dar problema. Trabalho é trabalho, amigos é amigos, família é família, você tem que saber diferenciar. Eu fiquei chocada porque ele era um diretor, gente. E ele não mantinha um ambiente profissional, então, obviamente, ia rolar algum problema mais cedo ou mais tarde. Lembrem que pessoas têm interesses. Enquanto ele estava sendo bonzinho, dando papel para todo mundo estava gostando dele, todo mundo estava fazendo festa. Mas ele comenta muito claramente nas entrevistas que quando ele cortou uma das pessoas, uma das personagens da série, foi aí que ela ficou irritada,
Foi aí que ela quis se vingar dele, foi aí que ela foi denunciar ele por assédio, que eles tinham se beijado e não sei o quê. E não só ela fez isso, mas também ela foi atrás de outras pessoas pra denunciarem ele também. E mesmo que o caso não tenha sido finalizado, então não sabemos se isso é verdade ou não sabemos se ele realmente assediou ela ou se ela só fez isso por uma questão de vingança, não sabemos, entendeu? Temos que esperar o resultado do caso, mas mesmo que nós não tenhamos essa ideia, ainda assim existem vários problemas que a gente pode, inclusive, aprender com eles pra gente não cometer também. Pra uma segunda parte desse vídeo, eu decidi trazer um artigo que eu li na internet. Tô com ele aberto aqui, inclusive, de vez em quando eu vou olhar pro lado pra ver as informações, que é de um site chamado Alerta Emprego e se chama 11 dicas pra manter o profissionalismo no seu dia a dia. Eu aconselho de verdade que vocês parem depois pra ler um pouquinho mais sobre ele, mas eu vou dar um resumão. Eu vou dar só o título e uma experiência minha, ou o que eu acho. Mas sim, eu aconselho que vocês tirem um momentinho para ir lá e ler. Como ser profissional no ambiente de trabalho? Como você pode criar uma base sólida para manter uma carreira de alto nível e não ter problemas do tipo que aconteceu com o Márcios? O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre atraso, né? Aqui é o primeiro ponto também que ele fala, não se atrase. Na minha opinião, atrasar-se para fazer coisas, para entrevistas ou para reuniões é extremamente antiprofissional. Eu sei que acontece, comigo acontece também, eu sou humana, às vezes a gente marca alguma coisa cedo demais, ou às vezes a gente se embaralha um pouquinho, por isso que é muito importante manter a organização. Eu já cometi esse erro também de me atrasar ou de perder horários, principalmente quando eu acordava doente, que eu não conseguia acordar, que o meu corpo estava muito exausto. Já aconteceu comigo também, não podemos julgar ninguém. Porém, se você puder, ou se você conseguir controlar bem seus horários, faça o possível para não se atrasar para eventos, reuniões, para nada. De preferência, tenha um planner, é o que eu falo em todo santo vídeo desse canal. Tenha um planner, anote seus horários para você não correr o risco de você perder alguma coisa, de você perder um horário, uma reunião. Realmente, gente, faça o seu possível para não parecer antiprofissional, porque sim, é muito antiprofissional você chegar atrasado em uma reunião. Parece que você não tem respeito com o tempo dos outros, até porque ninguém tá aqui só pra você. Eu sei que no Brasil é comum, até porque quando eu tava no Brasil, eu também me atrasava pra coisas. Quando é algo formal, não se atrase. Não se atrase. Se você tá chegando atrasado pra um churrasco na casa de um amigo, a história é outra, né, gente? Porque é um ambiente informal. O segundo ponto que tem aqui no artigo é não seja ranzinza. Não fique de mau humor. Eu sei que muitas vezes você pode ter problemas em casa, problemas na família, você pode chegar no trabalho um pouco estressado, mas você não pode descontar a sua raiva, seu mau humor nas pessoas do seu trabalho, porque elas não têm absolutamente nada a ver com sua vida. Já aconteceu várias vezes de eu chegar no trabalho, não vou dizer aonde, não quero expor meus colegas de trabalho desse jeito, ou enfim, em qualquer ambiente, mas já aconteceu várias vezes de eu chegar no trabalho, chamar alguém pra ter uma conversa e a pessoa tá de muito mau humor e me tratar mal. Eu sei que temos que ter empatia, né? Muitas vezes as pessoas não tiveram um bom dia. E eu vou trazer até um exemplo bom aqui pra falar sobre essa questão de mau humor no trabalho. Meu irmão me contou esses dias que ele tava vendo um influencer online e ele falou assim: eu fui pra um café, eu fui super mal atendido, a menina praticamente jogou a bandeja em cima da minha mesa, e aí minha esposa queria reclamar com ela, e eu falei pra minha esposa não reclamar com ela, porque eu ia tratar ela bem e tal, não sei o que, ia pedir desculpa por alguma coisa que eu tivesse feito. E aí ele fez isso, ele falou com a pessoa, acalmou ela, disse, tudo bem, se você tá tendo um mau dia. E aí ela se acalmou e deu tudo certo. Na minha opinião, a iniciativa dele de tratá-la bem mesmo assim foi muito bonita e foi empática. Porém, ela foi extremamente antiprofissional. E se você tá com problemas em casa, o problema fica da porta do trabalho pra fora. Realmente, eu sei que é difícil de ouvir isso. Eu sei que é difícil de você controlar seus sentimentos, até porque tem muita gente imatura que não sabe controlar seus sentimentos, não sabe colocar sua raiva ou sua ansiedade da porta dali pra fora, não sabe como tratar os clientes bem, mesmo quando é a sua obrigação, quando você é pago pra isso. Eu tenho uma visão bem business quanto a isso. Se você está sendo pago pra fazer uma atividade, realmente não é do interesse do seu empregador, se você perdeu o ônibus ou se você pegou uma chuva na hora de sair de casa. Você tem que tratar os clientes bem. Se você não tratar seus clientes bem, se você não é capaz de fazer sua função, que você é pago pra fazer,
chegar no horário certo, tratar as pessoas bem, ser educado, realmente você não é uma pessoa profissional. É um tapa na cara, gente, mas realmente você tem que ser profissional nesse nível. Eu tenho uma colega de trabalho, também não vou dizer quem é, não vou dizer em qual ambiente de trabalho, mas que é extremamente profissional, eu admiro muito ela. Ela tem muitos problemas, ela não fica falando dos problemas dela também, mas ela falou um ou outro e dá pra entender, dá pra ver que ela tem problemas em casa, dá pra ver que a vida dela não é fácil, mas ela é extremamente profissional. Toda vez que a gente pede ajuda pra ela, ela responde com a maior vontade de ajudar e ela realmente não vai se tratar mal por causa de um problema que ela tem em casa, ela não vai ficar de cara fechada, ela não vai ficar isolada, ela vai fazer o trabalho dela. E eu acho que é muito admirável. Você não ser capaz de controlar os seus sentimentos em ambiente de trabalho realmente mostra que você precisa melhorar algumas coisas, inclusive a sua maturidade. O terceiro ponto desse artigo aqui é falando sobre vestir-se apropriadamente. É muito importante você se vestir apropriadamente para o trabalho. Você não pode, por exemplo, ser uma vendedora de loja e ir de saia todo dia, até porque não é prático. Você vai ter que descer, subir, pegar alguma coisa alta. Não é que as pessoas vão olhar. É porque você mostrar que você é profissional a ponto de se vestir bem, de maneira confortável, elegante e que deixe outras pessoas no seu ambiente de trabalho confortável é muito importante. Gente, não é porque você tá com uma saia curta que algo pode acontecer, né? Até porque realmente a culpa nunca é da vítima. Porém, você pode causar desconforto. E já aconteceu comigo também no meu ambiente de trabalho. Alguma pessoa ali, X específica, foi com uma roupa muito inapropriada e a gente não sabia nem como agir. Podia ser por causa de um decote muito grande, por causa que dava pra ver alguma parte do corpo dela que era inapropriado em ambiente de trabalho. Mas em ambiente de trabalho você tem que mostrar um profissionalismo. Eu lembro que quando isso aconteceu, tinha 8 homens dentro da sala e tinha mais umas 4 ou 5 mulheres. E assim, as meninas foram as que ficaram mais pra computador porque tava uma coisa desconfortável. Pra um ambiente que todo mundo deveria estar bem vestido, bem arrumado, elegante, realmente ficou chato, assim, não foi legal. Vou trazer de novo a ideia da porta pra fora da empresa, faça o que você quiser, mas na empresa tente fazer com que seus colegas estejam à vontade com você, até porque vou trazer outra ideia também, a questão de personal branding, né? Quando você se veste de maneira apropriada, elegante, você traz uma ótima impressão para quem trabalha com você, traz uma ideia de muito profissionalismo. Então, se você não sabe se vestir em ambiente de trabalho, eu posso até dar algumas dicas. Procura dar preferências para calças de tecido em vez de calça jeans. Tenta dar preferência a blusas um pouquinho mais largas, que te permitam fazer movimentos com o braço, ou descer e subir. Se você quiser usar também blazerzinhos, eu adoro usar blazer, eu acho que é super confortável, eu acho que dá um ar de profissionalismo muito grande. Eu indico usar saltinho em ambiente de trabalho, eu gosto, mas eu pessoalmente uso tênis, eu acho que é muito mais prático pra mim, até porque eu subo e desço de escada toda hora. Mas aí vocês que escolham essa questão dos sapatos. Depois no quesito 4, a gente fala sobre contenha-se nas palavras. E isso é onde eu vejo as pessoas mais pecando mesmo. Muitas pessoas são fofoqueiras. Pra ser bem direto ao ponto. Muitas pessoas gostam de falar da vida dos outros. E eu não consigo expressar de como isso é antiprofissional. Se você vai pro seu ambiente de trabalho e fica falando da sua vida, da vida da sua família, da vida do seu colega de trabalho, da vida de não sei quem que fez não sei o quê, passa um ar muito amador, muito antiprofissional. Porque você tá no ambiente de trabalho pra trabalhar. Então, se você vai pra lá pra ficar falando dos outros, porque fulaninho usou isso, porque... passa um ar muito feio. Só pra passar essa ideia também pra vocês. Pensa assim, se você tá falando dos outros, tipo assim, se tem alguém falando dos outros pra você, essa pessoa vai falar de você pros outros também. Então ninguém gosta de gente fofoqueira, ninguém gosta de gente falando da sua vida. Evite falar da vida das pessoas para que ninguém tenha motivo de falar da sua. Já aconteceu de ter pessoas demitidas no meu ambiente de trabalho por fofoca. Se você não está procurando perder um emprego ou ficar numa situação chata com seus colegas. E uma outra situação também com a questão das palavras. Vou ser bem sincera, assim, vou falar na lata. Existem muitas pessoas incompetentes trabalhando em todos os tipos de ambiente de trabalho. Pode ser onde for, pode ser no mercado, pode ser numa loja de roupas, pode ser numa empresa de investimentos, pode ser numa firma de contabilidade. Existem e sempre vão existir pessoas incompetentes,
pessoas que não sabem fazer o trabalho delas, pessoas que vão acabar te dando o trabalho por causa da incompetência delas e da falta de profissionalismo. Se você um dia tiver algum problema com essas pessoas incompetentes, de jeito nenhum, de maneira alguma, brigue com elas. Fale coisas feias na cara delas. Jogue alguma informação na cara delas do tipo, você não fez isso, você não fez aquilo. Isso é extremamente antiprofissional e quem vai sair todo errado da história é você. Porque você não tem direito de brigar com ninguém. Se a pessoa não fez o trabalho dela, o problema é dela. Cabe a você entrar em contato com o seu gerente, com o seu chefe para informar o problema. Mas você não tem direito de brigar com ninguém, você não tem direito de deixar os seus sentimentos virem à flor da pele e você descontar suas raivas em ninguém. Você acaba saindo como errado da história. Nunca tenha problemas desse tipo. Já aconteceu sim de eu me estressar com uma chefe. Por exemplo, ela fala, Letícia, por que você não publicou tal coisa? E eu falo, porque, como eu tinha lhe avisado, não tem como publicar isso porque tal pessoa ainda não fez o trabalho dela, não me enviou. Em uma situação hipotética, ela vira pra mim e fala, mas esse é o seu trabalho, você tem que fazer isso. É verdade, é o meu trabalho e eu tenho que cuidar disso. Eu não vou ficar, mas tal pessoa, mas você falou que, mas acabou a história. É o meu trabalho. Então, o que é que eu devo falar nessa situação? Ok, vou procurar fazer o mais rápido possível e vou tentar não fazer com que essa situação se repita. Acabou. Você tem que ser profissional, você tem que saber o que falar e quando falar. E se o seu colega tiver problemas para realizar o trabalho dele? Então, você pode oferecer ajuda ao seu colega, que é o 5º tópico do artigo. Se você está tendo problemas no seu trabalho por causa de algum colega que não fez o trabalho dele, ofereça sua ajuda, mande uma mensagem, oi fulaninho, tudo bem, eu vi que você ainda não enviou isso, tem alguma coisa que eu possa te ajudar, tem alguma maneira da qual eu possa te dar uma mãozinha, você está precisando de ajuda com isso. Isso, além de mostrar empatia, mostra que você está preocupado com seu colega e ele vai ficar grato a você, ele vai falar obrigado por oferecer, antes inclusive de ir falar pro seu chefe que tal pessoa não fez, manda mensagem pra ele, oi, tudo bem, tem alguma coisa que você precisa, porque eu preciso desse material e eu tô dependendo um pouco de você, então tem alguma coisa que eu possa lhe ajudar pra acelerar? É muito educado, é muito bonito, eu acho extremamente profissional quando as pessoas fazem isso e eu acho que todo mundo deveria fazer. Então, em vez de ficar apontando o dedinho pro colega, porque tal colega não fez isso, porque tal colega não fez aquilo, em vez de reclamar, ofereça ajuda. Inclusive em trabalho de escola, gente, de faculdade. Digamos que você dividiu o trabalho em 4 e um dos participantes não tá conseguindo fazer ou não enviou a tarefa dele. Em vez de você virar pros outros participantes e ficar, porque fulaninho não fez o trabalho dele, porque fulaninho não terminou ainda. Entre em contato direto com fulaninho, evite fofocas e fale assim, oi fulaninho, tudo bem? A sua parte do trabalho é a única que tá faltando, então eu queria saber se você tá tendo algum problema, alguma dificuldade, se tem alguma coisa que eu posso te dar uma mãozinha e tentar ajudar. Isso é muito bonito, isso é muito profissional. Tem um tópico aqui que é não fale da vida alheia, eu já falei sobre isso aqui, mas o que eu quero adicionar é não fale sobre a sua vida pessoal no trabalho. Não fale. Eu sei que parece tentador, eu sei que você quer se enturmar, eu sei que você quer ser amigo dos seus colegas, mas qualquer coisa que você fale sobre sua vida pessoal pra eles pode virar uma bola de neve pra você, pode se tornar um problema. Seja, tal dia eu quero viajar pra tal cidade. Se alguém comenta com alguém que fala pro seu chefe e ele não autorizou ainda a sua ida, pode lhe causar um problema e pode causar um mal-estar. Se você fala, por exemplo, algum problema que você tem, já vi isso acontecendo, eu achei muito vacilo, mas eu já vi acontecendo, então eu quero trazer aqui pra vocês. Eu já vi pessoas que comentaram no trabalho problemas que elas tinham, do tipo TDAH ou depressão, e depois os colegas de trabalho, em algum momento, utilizaram isso contra ele. Por exemplo, porque você vai dar uma promoção pra ele? Ele tem muita limitação, ou ele tá com esse tal problema. Gente, eu acho isso extremamente horrível. Horrível. Você usar um problema de uma pessoa contra ela no âmbito profissional é realmente muito triste. Eu acho que quem faz isso realmente, assim, é deplorável, entendeu? Eu acho muito, muito triste. Eu acho que todo mundo deveria ter as mesmas chances, tendo problemas ou não, tendo questões pessoais de saúde. Eu acho que todo mundo deveria receber as mesmas chances e ninguém deveria ser julgado ou pré-julgado por causa disso. Para que você evite que isso aconteça, evite falar dos seus problemas pessoais, da sua vida, dos seus problemas psicológicos, dos seus problemas de saúde, evite falar sobre qualquer coisa, inclusive intenções. Eu tenho intenção de engravidar. Já vi muito em ambiente profissional. Eu já vi muito em ambiente de trabalho antiprofissional de pessoas que não receberam promoções porque comentaram que queriam engravidar.
E aí, quando você engravida, você tira licença maternidade. Realmente é muito triste. E eu já vi isso acontecendo. Então, só por precaução, não faça isso, não fale sobre isso, não comente. Mesmo que você goste muito dos seus colegas, evite a todo custo. Depois a gente tem permanência positivo. Negatividade é a coisa mais insuportável em ambiente de trabalho. Eu posso lhe garantir que não tem nada que eu odeie mais do que uma pessoa que fica o dia todo reclamando. Ah, porque tal coisa não vai dar certo. Ah, porque ela pediu pra fazer isso e tá feio. Ah, porque eu não suporto pessoas assim. Gente, ai meu Deus do céu. Realmente é um saco trabalhar com gente assim. Eu não quero pessoas assim na minha equipe. E eu realmente, assim, faço de todo o meu melhor pra ser a pessoa mais positiva. Até porque, galera, a gente tem trabalho demais, a gente tem problema demais. E uma pessoa que faz parte da sua equipe, que só fica o dia inteiro falando que algo não vai dar certo, que não tá bonito, que não tá isso, que não tá aquilo, a vontade que eu tenho é realmente de demitir, mandar embora. O problema não é você dizer que tem algo de errado. O problema é você não procurar soluções pra esse problema. Você só ficar apontando coisas negativas e não procurar nenhuma solução. Eu já tive experiências em equipes onde a galera não acreditava no que eles estavam fazendo, eles faziam só por causa que uma chefe mandava ou alguém mandava, e eles não tinham confiança naquele trabalho, e eles passavam o dia inteiro falando mal, dizendo que, porque isso não vai dar certo, porque aquilo não vai dar certo, porque isso não tá legal, porque aquilo não tá legal. É insuportável. Sinceramente, insuportável. Eu não aguento pessoas assim. Por favor, fiquem longe de mim. Então, você manter-se positivo, você passar confiança para os seus colegas, você procurar soluções para problemas, você passar essa ideia de que as coisas vão dar certo, que vocês estão trabalhando para um bem maior, isso é muito lindo e muito admirável. Depois ele fala sobre não esconda os seus erros, evite pequenas guerras, não minta e não faça do escritório um confessionário. Bom, já falei, né, sobre você falar sobre sua vida, sobre seus problemas. Não mentir. Gente, quem mente em ambiente de trabalho? A verdade sempre aparece. Então, se você fala pra sua chefe, porque eu fiz tal coisa e você não fez, pode ter certeza que a sua chefe vai atrás pra saber se você realmente fez. Se você falou pra sua chefe que você ia trabalhar home office e você não trabalhou o dia inteiro, você ficou fazendo outra coisa, pode ter certeza que ela vai notar. Até porque as mensagens que trocam, o fluxo de trabalho, tudo isso é muito aparente, gente. Tudo isso é óbvio. É óbvio quando você tá trabalhando, quando você não tá. A frequência de e-mails que você envia, a frequência de trabalhos, o que você pergunta, entra em contato com seus colegas. Então, assim, se você fala, vou trabalhar home office, e você passa o dia todo e você não trabalha, seus colegas vão falar, nossa, e cadê a Letícia que não fez isso? Nossa, e tal pessoa que não fez aquilo? Nossa, cadê tal trabalho que era pra ter sido feito hoje? Não tem. Vai ficar numa situação chata, porque eles não vão mais confiar em você. E tudo que você falar pra eles, eles vão conferir pra ver se é certo, porque ninguém confia mais em você. Seja claro, direto, fale se alguma coisa não ficar pronta a tempo, você avisa, olha, tal coisa não ficou pronta, porém, vai ficar pronta tal data. Dê uma data limite, seja responsável com seus horários, seja pontual. E sobre as pequenas guerras, é muito sobre trabalhar em equipe. Às vezes você não tá satisfeito com o trabalho que um colega seu de trabalho tá fazendo. Às vezes tal pessoa falou de uma maneira com você que você não gostou. Em vez de ficar intrigado, de cara fechada, reclamando, ou tipo olhando torto pras pessoas, seja profissional, ignore. Finge que não viu. Ou só bote na cabeça, ok, essa pessoa falou assim comigo, mas eu não vou me baixar esse nível e falar da mesma maneira com ele. Haja como sempre. Ok, fulaninho, quando estiver pronto, você me avisa. Acabou. Entendeu? Então, assim, eu pessoalmente não aceito ser tratada mal em ambiente de trabalho, mas quando acontece, uma pena pra essa pessoa, porque é ela que tá saindo muito feia na história. Então, gente, só pra fazer um resumão de tudo que a gente falou, ambientes profissionais de trabalho realmente são raros. Eu vi poucos na minha vida, mas não custa nada tentar tornar o seu mais profissional, né? O mais profissional possível. Então, não se atrase, não seja desorganizado, não fique descontando suas raivas em cima de ninguém. Evite se vestir de maneira inapropriada em ambiente de trabalho. Ofereça ajuda aos seus colegas, seja aquela pessoa agradável que dá uma mãozinha quando as pessoas precisam. Não fique falando da sua vida ou da vida alheia das pessoas, porque você vai ficar com cara de fofoqueiro. Seja uma pessoa positiva, não fique dizendo que tudo vai dar errado, porque é um saco esse tipo de gente. Evite desconfortos com seus amigos, não fique guerreando com ninguém, falando que tal pessoa é isso, que tal pessoa é aquilo, olhando torto. Isso é muito feio.
Não minta sobre o seu trabalho, sobre suas realizações. E por último, deixe cada pessoa no devido lugar dela. Não tente tornar seus colegas de trabalho amigos. E muitas vezes, quando você trabalha com pessoas que já eram seus amigos, trate elas dentro do ambiente de trabalho como colegas e fora do ambiente do trabalho como amigos. Não tente misturar, porque pode dar muito problema, como vocês viram no caso que eu trouxe aqui. Aconselho que vocês pesquisem mais sobre esse caso na internet, porque tem muito recurso, tem muito print, tem muita informação, e vocês vão ver que tudo isso que eu trouxe, se isso tudo fosse respeitado, nada daquilo teria acontecido. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu não tenha enrolado muito, é realmente um assunto que eu gosto de falar sobre, então eu espero que vocês consigam aprender com esse vídeo, que isso traga alguns insights, principalmente para aquela galerinha que tá começando a trabalhar agora, que tá tendo a primeira experiência de emprego. Quanto mais profissional você é desde o início da sua carreira, mais longe você vai e com uma base mais sólida. Preciso ir agora, mas vejo vocês no próximo vídeo da quarta-feira, o melhor ano da minha vida. Então, beijinhos e até o próximo.